pessoal, tudo bem com vocês? Como eu sempre digo, firmes e fortes no estudo, força, vamos lá? Olha só, vamos conversar hoje também sobre um assunto campeão de audiência. Campeão de audiência em primeira etapa de OAB, que é a questão de partes e procuradores no processo do trabalho e principalmente comparecimento dessas partes em audiência e consequências da ausência dessas partes, né? Então vamos trazer toda essa temática, toda essa ideia aqui pra gente. Primeira coisa, né? Vamos relembrar do seguinte, na Justiça do Trabalho, vocês sabem, né, que segundo disposições do artigo 791 da CLT, as partes, né, elas não precisam estar representadas por advogado. A gente tem o que a gente chama de ius postulante. Adélia, ius, né, jus? Não, gente, na verdade eu vou falar ius, porque a louca aqui já estudou latim, e no latim o J tem som de I, tá? Então eu vou falar ius postulante, se vocês quiserem, vocês podem abrasileirar. O ius postulante é a determinação de que, na Justiça do Trabalho, independentemente do valor da causa, tá, gente? Aqui a gente não tem ligação com o valor da causa. Independentemente do valor da causa, as partes, tô falando só de empregado não, tô falando só de reclamante nem de reclamado não, tá? As partes podem o quê? Comparecer à Justiça do Trabalho e acompanhar as demandas até o final. Cuidado, né? Cuidado por quê, Adélia? Porque eu trago aqui para vocês um coração partido. Como assim um coração partido? Um coração partido, gente, porque o ius postulante não pode amar. Como assim, Adélia? Meu desenho aqui maravilhoso, né? De um coração partido, uma carinha triste aqui, né? Que o ius postulante não pode amar, né? Por que o ius postulante não pode amar? Porque a súmula 425 do TST determinou isso para ele. Como assim? Vamos lá. Amar. Ius postulante não pode amar. A parte não pode, sem a presença de um advogado, ajuizar o quê, gente? Ação rescisória. Então, ação rescisória. A parte não pode, sem a presença do advogado, impetrar mandado de segurança. Não pode também ação cautelar. E também não podemos ter na Justiça do Trabalho o comparecimento sem a presença de um advogado para recursos de competência do TST. Então, olha só. E os postulantes não podem amar. Não podemos aqui, sem a presença do advogado, segundo a súmula 425 do TST, né, ter o comparecimento sem advogado para ajuizar ação rescisória, A, M, mandado de segurança, A, ação cautelar, os procedimentos cautelares agora, R, recursos de competência do TST. Então lembre do meu lindo coração partido aqui e da carinha triste de que ele não pode amar, tá? Mais uma dica aqui. Coloquei uma observação em relação a mais uma exceção trazida e agora pela reforma trabalhista, tá, gente? A reforma trabalhista, ela traz do 855B de bola. A 855 é um processo de jurisdição voluntária, que é a questão da homologação aqui, ó, de acordo extrajudicial pelas partes. A homologação de acordo extrajudicial pelas partes, ela vai, né, ao trazer essa disposição para a gente, a CLT vai dizer o seguinte: as partes comparecerão com advogados distintos. Então, obrigatoriamente, para você ter a homologação de um acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, nós teremos que ter a presença de advogados e de advogados distintos, tá? Então, exceção aqui ao ius postulante. Depois, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse outro aqui, campeão de audiência das últimas provas da OAB, tá? Ainda em relação, então, a comparecimento das partes, representação das partes aqui em audiência. Como a gente tem a questão do ius postulante, gente, quando a gente fala da questão do comparecimento à audiência, é mais importante para a gente da Justiça do Trabalho o comparecimento das partes. Então, o 843 vai trazer para a gente o quê? Deverão estar presentes à audiência as partes, reclamante e reclamado, independentemente do comparecimento do seu procurador, independentemente do comparecimento do seu advogado, ele nem precisa estar ali, né? Então, observação aqui. Empregado, empregador, seja reclamante, seja reclamado, cuidado, empregado e empregador na Justiça do Trabalho não são sinônimos totalmente de reclamante e reclamado, tá? A OAB adora isso, pegar vocês nos 2%, né?
Justiça do Trabalho, reclamante, sinônimo de autor. Reclamado, sinônimo de réu, tá? Guardem isso. A partir de agora, reclamante é sinônimo de autor. Reclamado é sinônimo de réu. Só. Beleza? Depois vocês vão ver por quê, tá? Então, o comparecimento à audiência, então, é obrigatório das partes, independentemente da presença do advogado. O que a gente coloca aqui sobre observação? Recentemente também objeto de cobrança, tá? O empregado, gente, quando for ação plurima, litisconsórcio ativo, então várias pessoas aqui no polo ativo da demanda. Ou quando tivermos aqui ação de cumprimento, aquelas ações para dar cumprimento à sentença normativa, a acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho, nesses casos específicos aqui, o empregado poderá se fazer o quê, gente? Representar pelo seu sindicato, tá? Então, em se tratando de ações plurimas ou de ações de cumprimento, por disposição expressa, inclusive, tá? Do caput do 843, o empregado poderá se fazer representar aí pelo seu sindicato, tá? Adélia, mas e se acontece daquela parte não poder estar ali? Primeiro, quais são as consequências, né, do não comparecimento? E também, em conjunto, tem a possibilidade ali da parte se fazer representar? Como que a gente faz isso, né? Vamos lá, observações, né? Em relação primeiro ao preposto. A CLT permite que o empregador, até porque, né, gente, o empregador real nessas situações são sócios daquela empresa, né? Imagine, né, que a onipresença ela ainda é impossível, né? Então não é possível que aqueles sócios de uma empresa gigantesca estejam presentes em todas as questões, em todas as ações, em todas as questões ajuizadas para ele ao mesmo tempo, ao longo do Brasil, por exemplo, no caso de uma multinacional. Então é óbvio que, o que a CLT coloca para a gente? O empregador pode se fazer substituir, ao invés de estar lá ele fisicamente presente, ele pode se fazer substituir o quê, gente? A CLT fala por um gerente ou um preposto, um representante, né, que tenha conhecimento dos fatos. É necessário ter o conhecimento dos fatos. E mais, as declarações desse preposto, gente, elas vão vincular aquela pessoa o quê? Que outorgou a carta de preposição. Então, elas vão vincular aquele empregador. O preposto ali, gente, é a personificação do empregador. Então, o preposto tem que ter conhecimento dos fatos e as declarações prestadas ali por aquele preposto vinculam aquele empregador, tá? Então, preposto confessor, transigiu, é o empregador confessando, o empregador transigindo. Por isso, é obrigatório o conhecimento dos fatos, tá? Observação aqui. Bacaninha demais, né? Por quê? Porque é reforma trabalhista, tá? Preposto não precisa ser empregado, tá? Então, o preposto não precisa ser empregado. Basta o quê? A carta de preposição. Independentemente do porte da empresa, tá? A FGV já cobrou assim, a empresa era uma SA e mandou o contador. Arguiu-se que aquele contador não era empregado da empresa e o juiz fez o quê, gente? Então, aplicou os efeitos do não comparecimento. Isso era certo ou não era certo? Era errado. Por quê? Pós-reforma trabalhista, que são todas as nossas provas, preposto não precisa ser empregado da empresa, ok? Então, independentemente da empresa. Tá bom, Adélia, mas se o empregador não comparece, se, vamos fazer uma outra ideia, né? Se o réu não comparece. Normalmente, né, como eu disse para vocês, 99,9% das vezes, né, e a OAB vai pegar o 0,1 às vezes no pé de vocês, normalmente o reclamado, o nosso réu, acaba sendo empregador, mas não necessariamente, tá? Então, observação. O não comparecimento do reclamado, o não comparecimento do réu na Justiça do Trabalho, qual a consequência? Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Então, a ausência, tá, daquele réu, a ausência do reclamado, leva à consequência da revelia e confissão quanto à matéria de fato. Lembrando, preposto não ser empregado não tem mais nada a ver com isso. Belezinha? Belezinha. Tá bom, Adélia. Em relação ao empregado, como é que é essa situação? Né? A gente viu que o empregado, ele deve comparecer. E se ele não puder? Vamos aqui guardar CLT. Mesmo quem já atua na Justiça do Trabalho, guarde CLT, tá? O que a CLT vai dizer? A CLT vai dizer o seguinte, olha, o empregado que não puder comparecer àquela audiência, ele vai poder se fazer representar, se fazer substituir o quê? Por quem, gente? Por outro empregado da mesma profissão, tá? Ou pelo sindicato de sua categoria.
Guardem isso, esqueçam vida real. Nós estamos falando de primeira etapa. Primeira etapa é CLT. Não briguem com primeira etapa, tá? Pela primeira etapa, o empregado que não pôde comparecer, a OAB adora colocar piloto de avião viajando para a China e para o Japão. E ele não quer as consequências, né, da sua ausência. O que ele pode fazer? Resposta: se fazer representar por um outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato da respectiva categoria. Adélia, e se acontece então do autor não comparecer, do reclamante não comparecer àquela audiência inicial? O não comparecimento do autor, o não comparecimento do reclamante à audiência inicial trabalhista faz com que haja o arquivamento, tá, gente? Arquivamento pra gente é sinônimo, obviamente, de extinção sem resolução de mérito, tá? Então, extinção sem resolução de mérito. Então, se o empregado não comparece, tá? E se o empregado não se faz representar ali, leva essa extinção sem resolução de mérito. Cuidado, tá, gente? Por quê? Porque a reforma trabalhista traz mais uma novidade aqui. Ela vai dizer o seguinte, olha, o empregado que não comparece, ele vai ter que justificar essa ausência. Se o empregado não justifica no prazo de 15 dias, não apresenta uma justificativa legal pelo prazo de 15 dias em relação a essa ausência, aconteceu a extinção sem resolução de mérito, não aconteceu? Aconteceu. Se esse empregado quiser ajuizar uma ação novamente, mesmo se beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que recolher as custas, ele vai ser condenado a pagamento das custas, e esse pagamento das custas vai ser condição para ajuizar uma nova ação. Aqui, sem entrar aí em questões relacionadas à ação direta de inconstitucionalidade, literalidade. Ainda está na CLT? Ainda está na CLT. Então, cuidado. Esse empregado que ele não comparece, não manda ninguém. Vamos falar do autor de novo, né? Esse autor que não comparece e não manda ninguém, mesmo se beneficiário da justiça gratuita. Mesmo se beneficiário da justiça gratuita. Se ele não apresenta a justificativa legal, tá? Ele vai ser condenado ao pagamento das custas. E a gente sabe que a extinção sem resolução de mérito possibilita o ajuizamento de uma nova ação. Possibilita, né? Se nós estivermos ali dentro do prazo prescricional. Sim, belezinha. Porém, essa ação só poderá ser ajuizada se não houver essa justificativa legal, se houver esse recolhimento das custas. Então, cuidado com esse detalhe, porque ainda encontramos aí essa situação aqui, tá? Dentro da questão da CLT. Cuidado por quê? Porque eu sempre repeti, reclamante é sinônimo, e às vezes eu até mesmo me misturo de tanta prática, né? Normalmente nesse sentido. Reclamante é sinônimo de autor, reclamado é sinônimo de réu. Porque cuidado, dica básica aqui para vocês. Uma vez o OAB cobrou uma ação de consignação em pagamento, numa questão fechada. Ação de consignação em pagamento, quem que é o autor da ação de consignação em pagamento? A empresa. Quem que é o quê? O réu? O empregado. E aí, a empresa X ajuizou uma ação de consignação em pagamento. Beleza? Na data da audiência, o reclamante não compareceu. Olha que doideira, né? Quem que é o reclamante aqui? É o autor. Não é? É o autor. Nesse nosso caso, quem que era? Era a empresa. Cuidado, tá? Por quê? Porque muita gente, na correria de fazer a prova, as últimas questões, não seguindo as dicas aqui da titia Adélia, né? Confundiram. Falaram assim, a empresa não compareceu. Opa, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Não é isso. Quem não compareceu? O que a empresa era numa ação de consignação em pagamento? Autora, reclamante. O reclamante não compareceu. Qual que era a resposta da questão, gente? Arquivamento. Extinção sem resolução de mérito. Então, atenção, tá? Isso aqui, gente, básico na vida de vocês. Depois nós voltamos para falar da homologação de acordo extrajudicial, tá? Mas assim, despenca. Leiam, treinem, por favor. Tá bom? Beijo.